paz do Senhor a todos e a todos. Eu venho aqui deixar uma pequena reflexão da parte do Senhor, de um versículo que eu gosto muito, um versículo que eu praticamente colei ele no meu coração, né? Que diz assim, Provérbios, capítulo 16, o verso 1, diz assim: do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca, né? Em outras versões diz que o coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Então, meus amados irmãos, fazendo uma breve introdução desse texto aqui, Salomão, quando disse isso aqui, Salomão foi uma pessoa que teve de tudo que ele queria, né? Ele ofereceu holocausto, Deus falou com ele, pediu sabedoria, Deus deu tudo a ele, foi um homem pleno, né? Era para ser. Mas como um homem falho, pecador, Salomão termina aqui, todos sabem, né? Eclesiastes, falando que tudo era vaidade, 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 vaidade. E eu quero trazer à memória dos irmãos essa virada de ano, né? De 2019 para 2020. Quantos de nós fizemos planos, né? Falamos que iríamos fazer isso, aquilo, né? Sonhamos com várias coisas. É pecado? Não. Mas a palavra de Deus é bem clara, né? Que o coração do homem ele faz plano, faz projeto, ainda mais o servo do Senhor. Eu creio que mediante que entregamos a nossa vida para Jesus, né? Para que Ele venha dirigir o nosso passo, porque sabemos lá em Jeremias capítulo 17, acho que é 7, fala que o coração de nós, ser humano, é enganoso, né? Por isso que nós não podemos confiar na nossa própria força, no nosso próprio braço, temos que confiar somente no Senhor, né? Entregar tudo a Ele e deixar Ele dirigir nossa vida. Então, meus amados irmãos, muitos de nós fizemos planos, né? Fizemos muitas coisas, vou fazer isso, vou fazer aquilo, e ver essa situação, né, que estamos enfrentando, de muita dúvida, de muita, como se diz assim, disse-me disse, que cada um fala uma coisa, ninguém chega a um denominador comum, mas enfim, estamos passando por essa situação. Muitos sonhos sendo interrompidos, muitas pessoas tendo que, como se diz, começar a sua vida novamente, pessoas que estão no zero, né? Eram pessoas que estavam estabilizadas, estavam começando a crescer, e hoje, por causa dessa situação, né, se encontram zerada, desesperada e pronta, né, para recomeçar, mas esperando a hora certa. Então, muitas das vezes, né, pedimos muitas das coisas e não olhamos muitas das vezes ao nosso redor. Pessoas que estão piores que a gente, pessoas que estão precisando. Portanto que a Bíblia fala que Deus resumiu 2 mandamentos, de todos aqueles resumiu em 2, amar a Deus e amar o próximo como a ti mesmo. E quando de nós às vezes olhamos, muitas das vezes, para o nosso sonho, para o nosso projeto, e esquecemos do nosso irmão do lado, que de repente precisa de uma ajuda, porque Jesus ele sempre foi a favor, né, que o povo andasse em comunhão, que andássemos um com os outros em harmonia, né? Ao quão bom e quão suave que os irmãos vivem em harmonia, quando Davi trouxe paz àquele reino naquela época. Então não tem coisa melhor, irmão, de estarmos todo mundo falando, né, gozando da mesma fé, falando do mesmo Deus, se divertindo na presença do Senhor, né? Como isso está fazendo falta para todos nós. Muitas das vezes não dávamos valores, né? O valor correto à casa do Senhor, servimos a Deus de qualquer maneira. Hoje não, paramos para analisar, fechou tudo. Deus permitiu isso para que nós viéssemos entender que Deus ele está no controle de tudo. Ele sabe, a Bíblia fala que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, né? Vou ler mais uns versos para os irmãos na Epístola de Tiago, capítulo 4. Né? Eu sei que esses versículos é pregado muito em culto fúnebre, mas eu vou usar ele aqui para dar o contexto daquilo que eu estou falando. Tiago, capítulo 4, verso 13, 14 e 15. Eia, verso 13. Agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Verso 14. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque o que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois desvanece. Em lugar do que deveis dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isso ou aquilo. Me fez lembrar uma certa frase que eu vi uma vez no comércio, antes de me converter, que falava assim, fiado só amanhã. Aí você chegava no outro dia lá, estava escrito de novo, fiado só amanhã.
O que eu aprendo com isso? Que o amanhã ele pertence ao Senhor. Aqui Tiago está dando fazendo uma breve reflexão, né? Eu analisando esse texto aqui, eu posso crer que esse pessoal aqui estava querendo fazer negócio, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, como muitos de nós, no começo de 2020, fizemos plano, né? Para 2020, que não é pecado. Mas a palavra de Deus diz que o coração é enganoso. Deus muitas das vezes faz aquilo que Ele quer e não revela os seus, né? Porque no Antigo Testamento fala que Deus não fazia nada antes de revelar os seus profetas. Diz isso lá em Crônica. Mas hoje vem uma nova aliança, né? Jesus veio, rasgou o véu e deu livre acesso para que cada um de nós tivemos a condição de falar com Ele pessoalmente. Mas o que eu quero enfatizar aqui é que, independente dos seus sonhos, dos seus planos, dos seus projetos não serem cumpridos dentro desse ano agora, acredite, Deus continua no controle da sua vida. Deus continua no controle dessa nação todinha. Eu creio que o que separa o ser humano do homem é o pecado. Deus sempre fez isso, né? Muitas pessoas juntam os dois tipos de pecado. Lá em 1 João fala, né? Que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso, mas a Bíblia também fala que aquele que pecar tem um advogado perante o Senhor. Então são dois tipos de pecado. Tem um pecado que a gente herdamos de Adão e Eva, que vamos assumir ele pro resto da vida, né? Isso já está dentro da carne, é o que Paulo falou. Será que habita algum bem nessa carne, né? Corrupta, diz lá em Romanos capítulo 7. Então, meus amados irmãos, essa situação toda que estamos vivendo, eu creio que Deus está dando um tempo, né? Estou sempre falando isso aqui, para que nós viéssemos refletir um pouco na nossa caminhada, sobre a nossa família, sobre a nossa vida, sobre aquilo que vamos fazer para o Senhor, porque o que adianta, irmão, ganhar o mundo todo e perder a nossa salvação? O que adianta você ganhar tudo, bens, e não ter paz? O dinheiro não traz paz. O dinheiro é bom, sim. Sem o dinheiro você não faz nada, sim. Mas ele não pode estar em primeiro lugar na sua vida. Quem tem que estar em primeiro lugar na sua vida é Jesus Cristo de Nazaré. Porque se não fosse Ele, nós não estaríamos aqui. Temos que agradecer, ser grato a Deus pelo pão de cada dia, né? E temos que deixar Ele direcionar os nossos caminhos, a nossa vida. Temos que fazer sempre, o que eu falo, fazer o bem, sim, ponto. E o resto deixa para Deus trabalhar. Ora a Deus, pergunta a Ele, Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Né? Muitas das vezes estamos tão atarefados com as coisas dessa vida que esquecemos até de dar ouvido à voz do Senhor. Então fique, meus amados irmãos, com essa reflexão e aquilo que eu não pude expressar, que o Espírito Santo possa expressar no coração dos irmãos. Se os irmãos gostaram do vídeo ou não, deixa seu like aí, amém? Ou então compartilha para que esse vídeo chegue ao máximo de pessoas, né, que estejam passando por alguma luta, alguma situação, e através, de repente, dessa palavra, ela pode sentir paz no coração. Amém, meus amados? Que o reino de Deus cresça, é o que João falava. Que Deus cresça, que eu diminua. Que Ele apareça, que a gente se constranja. Amém? Fique na paz, que o Senhor vos abençoe.